O mundo que eu conhecia foi reduzido a escombros e sombras. O que antes era um lar vibrante agora não passa de um cenário desolado, mergulhado em uma escuridão profunda e opressora. Para sobreviver em meio a esse caos, fui forçado a lutar incansavelmente contra monstros impiedosos. Essa batalha constante tornou-se a única realidade que conheci durante toda a minha vida. Mesmo exausto, eu continuava a enfrentar as criaturas que surgiam sem parar. A sobrevivência era um ciclo interminável de dor e esforço, até que um evento inesperado mudou tudo. Foi então que encontrei um item misterioso, uma gema que emanava um brilho peculiar. Aquele pequeno objeto mudou o curso da minha jornada e trouxe uma nova esperança ao meu desespero. Passou-se um mês desde aquele encontro transformador. Agora, enfrento os perigos com uma determinação renovada, pronto para encarar qualquer destino que o mundo insista em colocar no meu caminho. Um ano se passou desde que minha vida mudou drasticamente. 10 anos de batalhas intensas parecem ter passado em um piscar de olhos, moldando cada fibra do meu ser para o combate. Com apenas uma espada, abri caminho através de hordas de monstros que ousaram cruzar meu trajeto. Eu não sentia medo, pois minha determinação era muito maior que qualquer ameaça que surgisse. Enfrentei o horror de frente, sem recuar um passo sequer. Diante de mim, uma entidade sombria observava, tentando me intimidar com a destruição que ela causou ao meu mundo. A criatura zombou do meu talento, sugerindo que eu me tornasse um de seus soldados. Eu respondi com desdém, recusando prontamente sua oferta absurda e mantendo minha postura de guerreiro. Com um grito de fúria, lancei-me novamente ao ataque contra a criatura. A batalha final contra aquela presença opressora estava apenas começando, e eu não pretendia sair derrotado. Avançando com fúria, desfiro um golpe preciso contra a entidade. O impacto é imediato, forçando o ser sombrio a reagir defensivamente diante da minha investida inesperada e veloz. Surpresa pela força do meu ataque, a entidade demonstra irritação. Seus olhos brilham intensamente enquanto ela me encara, claramente subestimando a determinação de um humano em combate. Com os olhos brilhando em um azul intenso, mantenho minha postura de combate inabalável. Não recuo, concentrando todo o meu foco no próximo movimento contra essa ameaça colossal. A entidade contra-ataca com violência, menosprezando-me como se eu fosse um mero inseto. O choque das nossas forças gera uma onda de destruição que abala todo o campo de batalha. O impacto é brutal e sinto o peso do golpe em meu corpo. Apesar da dor intensa, mantenho-me firme, recusando-me a ser derrotado por essa entidade sombria e cruel. Movendo-me com agilidade sobre-humana, esquivo-me dos ataques da criatura. Mantenho a pressão constante, buscando desesperadamente uma brecha na defesa impenetrável do meu oponente sombrio. A entidade sombria ergue o punho, liberando uma onda de choque devastadora que faz o solo tremer violentamente. O impacto da energia força o guerreiro a recuar rapidamente para evitar ser esmagado pela pressão esmagadora do ataque. Ajoelhado e ofegante, o guerreiro sente o peso exaustivo da batalha. Em meio à poeira, ele nota um brilho peculiar no peito da entidade, percebendo que aquele amuleto é a verdadeira fonte de seu poder. Com os olhos brilhando em um azul intenso, o guerreiro concentra toda a sua determinação no amuleto. Ele compreende que destruir aquele objeto é a única maneira de subjugar a criatura e encerrar o confronto. Em um movimento preciso e veloz, o guerreiro desfere um golpe certeiro contra o amuleto. A energia do objeto começa a se estilhaçar, revelando a vulnerabilidade da entidade diante daquela investida inesperada. A entidade sombria solta um grito de fúria ao ver seu amuleto ser danificado. O golpe do protagonista causou um dano crítico,
desestabilizando a fonte de poder que mantinha a criatura em sua forma colossal. O amuleto se estilhaça completamente sob o impacto, liberando uma energia caótica que consome o ar, a entidade agora desprovida de sua proteção. Entra em colapso imediato diante da força superior do guerreiro. A luz da entidade se apaga, deixando apenas o silêncio no campo de batalha dimensional. O protagonista, exausto e ferido, observa o fim da ameaça enquanto o ambiente começa a se transformar ao seu redor. O guerreiro contempla o céu noturno, sentindo a calmaria retornar após o caos da luta. Ele se levanta, pronto para seguir em frente e retornar à Terra após superar aquele desafio mortal. De volta à Terra, o protagonista caminha em direção a um portão de segurança isolado. Ele ignora os avisos de perigo e se aproxima da entrada, determinado a prosseguir com sua missão pessoal. Ao forçar a entrada no portão de segurança, o protagonista dispara imediatamente os alarmes. Luzes vermelhas giram freneticamente enquanto o sistema de monitoramento emite um alerta urgente sobre a presença de um invasor não identificado. Após forçar a entrada no portão de segurança, o protagonista atravessa a barreira e surge em uma floresta densa. Ele é imediatamente abordado por guardas armados que estranham suas roupas simples e a falta de equipamentos de herói. Os guardas trocam olhares desconfiados, comentando entre si que o rapaz não parece ser um herói registrado. A tensão aumenta enquanto eles tentam entender quem ele é e o que faz naquela área restrita. Ignorando as perguntas dos guardas, o protagonista mantém seu foco absoluto. Ele se prepara para um novo confronto, demonstrando que sua determinação permanece inabalável diante de qualquer obstáculo que surja em seu caminho. Com um movimento preciso, ele saca sua lâmina. O brilho metálico da arma reflete sua prontidão para o combate, enquanto ele encara o perigo que se aproxima com total frieza e domínio. O protagonista vasculha os restos de uma criatura derrotada, encontrando uma pedra mágica. Ele reflete sobre como, no passado, jamais teria dado atenção a itens de nível tão baixo, mas agora precisa de recursos. Sua breve pausa é interrompida pela aproximação de novos monstros na floresta. Com um olhar frio e determinado, ele se prepara para enfrentar a ameaça que surge entre as árvores, sem hesitar. Com movimentos ágeis, o protagonista elimina os monstros que surgem em seu caminho. Enquanto isso, um grupo de agentes da elite patrulha a floresta, discutindo com desdém sobre o invasor não identificado que encontraram anteriormente, sem suspeitar do perigo real que ele representa. Os agentes acreditam que o rapaz está apavorado, ignorando que ele está dizimando as criaturas do portal com facilidade. O protagonista continua seu avanço implacável, superando cada obstáculo com uma destreza que desafia as expectativas dos oficiais que o observam de longe. Após o combate, o protagonista recolhe as pedras mágicas dos monstros derrotados. Ele avalia o espólio com desdém, notando que a caçada rendeu apenas itens de níveis baixo e médio, insuficientes para suas necessidades, mas ainda assim úteis para o momento. Sua coleta é interrompida pela chegada dos agentes do controle de portais. Eles cercam o rapaz, exigindo ver seu cartão de registro de herói e ameaçando detê-lo imediatamente caso ele não apresente a documentação que comprove sua autorização para estar ali. Os agentes insistem na cooperação, mas o protagonista demonstra total desinteresse pelas exigências burocráticas. Quando um dos oficiais saca algemas para forçar a detenção, a paciência do rapaz chega ao limite, preparando-se para reagir àquela tentativa de controle. Ao ser agarrado, o protagonista reage com frieza absoluta. Ele segura o braço do agente com uma força descomunal, deixando o homem visivelmente aterrorizado com a pressão exercida e a aura intimidadora que emana do rapaz naquele instante.
Ordenando que parem de incomodá-lo, ele neutraliza os agentes com movimentos rápidos e precisos. O protagonista deixa claro que não deseja ferir ninguém, desde que o deixem seguir seu caminho sem mais interferências ou questionamentos desnecessários. O protagonista desfere um golpe certeiro, neutralizando o agente que tentava detê-lo. O homem cai ao chão, visivelmente abalado pela força e rapidez do rapaz, enquanto a tensão no ar se torna insuportável para os demais membros da equipe. O agente, atordoado, observa o rapaz com total incredulidade. Em um piscar de olhos, o protagonista se move com uma velocidade sobrenatural, desaparecendo do campo de visão do oficial e deixando-o completamente desorientado sobre o que acabou de acontecer. O protagonista reaparece subitamente, imobilizando o agente novamente. Ele questiona com calma se a falta de registro é realmente um problema tão grave, enquanto o oficial tenta processar a situação e explicar as rígidas regras que regem os portais. O agente explica a natureza das zonas de fenda e como os recursos dos monstros são essenciais para a sociedade. O protagonista ouve atentamente, ponderando sobre a inevitabilidade de ser perseguido em qualquer portal que decida entrar para buscar suprimentos. Refletindo sobre a perseguição constante, o protagonista questiona se, independentemente do local, sempre será rotulado como um invasor. Enquanto isso, o agente tenta justificar os protocolos de segurança da associação, tentando manter sua autoridade diante do rapaz. O agente, frustrado, admite que deveria ter contatado o quartel-general desde o início. O protagonista, mantendo sua postura superior, finaliza o confronto com um movimento decisivo, deixando o oficial derrotado e sem opções para continuar a abordagem. O agente derrotado grita de frustração e ódio, jurando vingança. Enquanto o rapaz se afasta calmamente pela floresta, uma energia súbita e avassaladora começa a distorcer o espaço ao redor, sinalizando uma ruptura violenta na realidade que está prestes a ocorrer. Uma figura misteriosa, vestindo uma armadura desgastada, flutua em um vazio escuro e estrelado. Ele ouve o grito distante do agente e sente sua consciência ser drenada, acreditando que o fim inevitável finalmente chegou para buscá-lo naquele lugar. O guerreiro reflete sobre a morte, imaginando que ela teria a forma de alguém que ele conhecia no passado. Seus olhos se fecham lentamente, enquanto ele permanece suspenso em um estado de quase inexistência, aguardando o desfecho de sua jornada. O guerreiro abre os olhos, revelando um brilho intenso enquanto flutua de cabeça para baixo, em um céu vasto e sereno. Ele se encontra em um plano dimensional desconhecido, completamente isolado da realidade onde sua consciência estava sendo drenada. Confuso com a transição abrupta, o guerreiro questiona a identidade daquele que o trouxe para tal lugar. Diante dele, o protagonista surge calmamente, flutuando na vastidão do céu com uma postura serena e imperturbável. O guerreiro de armadura encara o protagonista e revela ser Seio do Jun. Ele confessa que sua vida está chegando ao fim e expressa um desejo final, esperando que o rapaz possa ajudá-lo a partir em paz. O protagonista nega prontamente o pedido do guerreiro, recusando-se a intervir em seu destino. A resposta fria deixa o homem, que ainda flutua de cabeça para baixo, visivelmente atordoado com a indiferença do rapaz. Mantendo uma postura firme, o protagonista declara sem hesitação que não possui arrependimentos. Suas palavras ecoam com uma convicção absoluta, desafiando a visão de mundo e o desespero do guerreiro diante da morte. O guerreiro narra sua trajetória de 10 anos de luta, marcada pela traição de um colega de confiança. Ele descreve com dor a destruição de sua terra natal e a perda trágica de toda a sua família. Com amargura, o guerreiro reflete que a vida não possui significado, independentemente de todo o esforço investido.
Ao ouvir o relato, o protagonista questiona se ele realmente compartilha desse profundo sentimento de vazio existencial. Suspenso no vazio, Seo Do-jun expressa seu último desejo que sua avó e Eun-yoon, que permanecem na Terra, não sofram a mesma tragédia que ele enfrentou. O protagonista observa a confissão final, mantendo sua postura inabalável diante do homem. Após o encontro no plano dimensional, o protagonista atravessa uma fenda e retorna ao mundo físico, surgindo no prédio de Heróis em Céu. O local é um centro movimentado, onde ele caminha determinado a vender as pedras mágicas que coletou. Dentro do estabelecimento, o atendente avalia as pedras mágicas com desdém, tentando impor uma taxa abusiva de 40%. Irritado com a ganância e as taxas extras, o protagonista recusa prontamente a oferta desonesta do funcionário. Sentindo-se ameaçado pela recusa, o atendente chama reforços para intimidar o cliente. 3 homens de Rank 2 surgem prontamente para proteger os interesses da empresa, mas o protagonista mantém a calma, pronto para resolver a situação com sua própria força. A tensão atinge o ápice enquanto o protagonista encara os homens que bloqueiam sua saída. O atendente, antes arrogante, agora treme de medo ao perceber o perigo que atraiu para si, enquanto o confronto se torna inevitável. O protagonista derrota os capangas com facilidade, deixando o atendente aterrorizado. Ele impõe uma nova condição, exigindo que as negociações sejam justas a partir daquele momento e o funcionário, sem alternativa, aceita a imposição do cliente. Com a situação resolvida e o negócio finalizado, o protagonista se retira do prédio de Heróis. Ele segue em frente, deixando para trás a ganância e o ambiente hostil daquele centro comercial. De volta ao seu refúgio, o protagonista entrega o dinheiro obtido para sua avó e Eun-young. Elas ficam surpresas com a quantia inesperada, questionando a origem de tamanha fortuna que ele trouxe para casa. Ele explica que o dinheiro veio de um antigo amigo, garantindo que agora poderão viver com segurança. O protagonista observa a alegria de ambas, reafirmando seu compromisso inabalável de protegê-las de qualquer ameaça futura. Refletindo sobre sua nova existência, o protagonista pondera sobre o custo da segurança neste mundo, embora não seja obrigado a seguir os desejos do antigo Seo Do-jun. Ele reconhece a necessidade urgente de recuperar sua força original para garantir a proteção de todos. Ele compreende que a fraqueza de Seo Do-jun causou a destruição de tudo o que era importante. Como um antigo deus da espada, ele encara este mundo como um campo de batalha implacável, onde precisa provar seu valor e superar seus limites novamente. Ao avaliar sua situação atual, o protagonista admite uma realidade frustrante. Apesar de todos os seus esforços recentes, ele ainda não conseguiu recuperar nem 10% de sua força original, o que limita as suas capacidades diante de ameaças maiores. Sua reflexão é subitamente interrompida por batidas violentas na porta da casa. Mantendo a calma, ele instrui sua avó e Eun-young a permanecerem seguras no interior. Enquanto ele se levanta para verificar quem ousa perturbar sua tranquilidade. 2 agiotas aguardam do lado de fora, exigindo o pagamento de uma dívida antiga contraída por Seo Do-jun. Sem paciência para ameaças, o protagonista reage fisicamente subjugando os homens com uma força repentina que os deixa aterrorizados e em fuga. Após afastar os cobradores, ele decide levar Eun-young para um passeio, comprando roupas e presentes para ela. Ao conviver com a garota, ele percebe que herdou não apenas as memórias de Seo Do-jun, mas também sentindo hinos de proteção. Enquanto desfrutam de uma refeição, o clima é interrompido por um grupo de estranhos que reconhece o protagonista. Uma mulher arrogante se aproxima
insultando sua aparência e questionando com desdém a identidade da jovem que o acompanha. O protagonista encara a mulher, mantendo a calma enquanto ela continua suas provocações. A tensão aumenta no ambiente, com a desconhecida menosprezando a origem humilde de ambos e exigindo saber quem é Enion, tratando-os como seres inferiores. A mulher intensifica seus ataques verbais, chamando-os de pobres e insultando a memória da mãe do protagonista. Enion permanece em silêncio, enquanto o protagonista observa a cena com um olhar frio e ameaçador, preparando-se para uma resposta definitiva. A provocação atinge o limite quando a mulher compara o protagonista a um monstro. O olhar dele se torna intenso, revelando por um breve instante sua verdadeira natureza de Deus da espada, o que deixa a mulher visivelmente assustada. O protagonista reflete sobre o passado de seu Dujun, lembrando como ele foi um filho bastardo negligenciado. Após a morte de sua mãe, ele sofreu rejeição constante do pai e da madrasta, vivendo na miséria até ser descartado pela família. Ele recorda o abandono e a negligência que marcaram a vida de seu Dujun. Foi essa dor que o forçou a buscar refúgio na casa de sua avó materna, onde finalmente encontrou um lar acolhedor ao lado de sua meia-irmã. Apesar das memórias amargas que ainda o assombram, ele reafirma sua determinação. O protagonista decide que não permitirá mais que o passado dite seu destino, assumindo o controle total de sua vida atual e protegendo quem realmente importa. O confronto no shopping atinge um nível crítico. O protagonista encara a mulher arrogante, expondo sua natureza podre e criticando abertamente o desprezo que ela demonstra por Enion e por todos ao seu redor, sem recuar diante das ameaças. Visivelmente irritada com a ousadia do protagonista, a mulher exige saber o que ele disse, incapaz de aceitar a afronta. A tensão no ambiente é palpável, enquanto ela tenta desesperadamente manter sua postura superior diante da frieza dele. Uma mulher mais velha, claramente a mãe da provocadora, surge no local. Ela tenta intervir na discussão, mas sua presença apenas aumenta o desconforto e a hostilidade entre os envolvidos, escalando ainda mais o conflito familiar que se desenrola. A recém-chegada tenta disfarçar sua hostilidade com um sorriso falso, questionando o protagonista sobre sua vida atual. Ele, contudo, não se deixa enganar pela encenação e mantém um olhar de desdém, deixando claro que não tem interesse em manter qualquer cordialidade com ela. Perdendo a paciência com a arrogância da mulher, o protagonista a manda embora com frieza. Sua postura intimidadora revela que ele não é mais o rapaz submisso de antes, deixando a mulher visivelmente atonita diante de sua nova e inabalável determinação. A mulher permanece paralisada, incapaz de processar a mudança drástica no comportamento do protagonista. Percebendo que perdeu o controle da situação, ela se retira apressadamente do local acompanhada pela filha, ainda sob o choque da humilhação pública que acabaram de sofrer. Já dentro do carro, a fúria da mulher explode contra seu secretário. Ela exige explicações imediatas sobre o motivo de o protagonista ainda estar vivo, revelando que o plano de assassinato que ela orquestrou falhou miseravelmente, deixando-a em uma posição de vulnerabilidade. Quando a filha tenta intervir na discussão, a mulher a silencia bruscamente, desesperada para manter suas ações criminosas em segredo do avô e do pai. A tensão dentro do veículo atinge o ápice enquanto ela começa a arquitetar novos métodos para eliminar o protagonista. Com um comando autoritário e cruel, a mulher ordena que a filha permaneça em silêncio absoluto.
O ambiente no carro torna-se opressor, refletindo a determinação implacável da vilã em remover o protagonista de seu caminho. Custe o que custar para manter seu poder. Dominada por um ódio incontrolável, a mulher reafirma sua promessa de eliminar o protagonista. Ela ignora qualquer risco ou consequência, focada apenas em retomar o controle da situação através de um novo plano de assassinato que pretende executar sem hesitação.